Paz, meus irmãos, Deus abençoe. Que a proteção do Senhor sempre esteja na tua vida, de uma forma a manter a edificação da sabedoria de Deus nos teus caminhos. Deus é um Deus soberano e espera que aquele que chegue até Ele compreenda essa chegada como uma chegada triunfal. Afinal, você chegou até os céus, até o Senhor. E dali por diante, irmão, Ele vai nos servir. Olha a grandeza que o crente tem. Olha a grandeza que aquele que vem até Deus tem da parte de Deus. Eu vou ler uma mensagem que o Santo Espírito da Verdade vai te falar que grandeza é essa. Amém? Mas antes, eu vou falar para você e para todos que escutar esse vídeo, se inscreva no canal Jesus Cristo Ministério Ação de Graça. A obra de Deus, irmão, ela só anda se alguém entender que é necessário andar. Se alguém entender que Deus é o Senhor, de que alguém tem que falar de Deus, e esta fala tem que andar. Se essa pessoa assim perceber, a obra anda. E eu espero em nome de Jesus que você compreenda a importância de você se inscrever, dar o like, compartilhar. Faça isso no canal Jesus Cristo, Ministério Ação de Graça, tanto quanto no canal da Damásio Bispo Vasconcelos. Vai nos ajudar a continuar falando do amor de Deus. Amém? Graças a Deus. Aqui no livro de Salmos 118, no verso 20, diz assim, queridos. Aleluia. Eu vou ler até o 22. Salmo 118, verso 20, 21 e 22. Esta é a porta do Senhor, pela qual entra os justos. Dou-te graças, porque me respondeste, e foste a minha salvação. A pedra que os construtores rejeitaram, tornou-se em pedra angular. Aleluias, aleluias, aleluias. Graças a Deus. Glória a Deus. Talvez você esteja pensando, por que a tua vida não andou? Por que você serve a Deus há tanto tempo e a tua vida não tem desenrolado conforme as tuas necessidades? Saiba que a pedra que foi rejeitada pelos homens, e não só rejeitada, mas dissipada. A pedra que foi rejeitada e dissipada, Deus Pai colocou como pedra angular. E todos, querendo ou não, é visto por esta pedra angular. E ninguém vai até o Pai, senão por esta pedra angular chamada Jesus de Nazaré. O Cristo, que no nosso lugar ocupou a cruz de morte. Como você vê, a rejeição a Cristo vai te pôr na dependência dele, querendo você ou não, para te livrar da mão do adversário de Deus. No verso 20 disse, esta é a porta do Senhor, vírgula. A palavra de Deus é a porta que te conduz aos céus. Então, se eu sei que a palavra de Deus é a porta que me conduz aos céus, o que é que eu tenho que fazer? É chegar até essa porta. A casa de Deus é a porta do céu, sabia? Não vai em conversa de internet. Não vai em conversa de homem que está fora da presença de Deus e diz que está com Deus. Não. Quem está com Deus está na casa dele fazendo a obra dele. Pregando a palavra, louvando, evangelizando. Esse homem, esta mulher está na porta de Deus, que é a casa dele. Ele não larga a casa do Senhor, ele não larga a obra. Não fique no achismo. Tem pessoas que ficam trocando ideia na rua com A, com B e diz que Deus está com ele. De fato, Deus está contigo. Na tentativa de te convencer de ir para a casa dele.
Não seja bobo. Você está sendo um bobo, você que fica na rua dizendo que é de Deus, que Deus está falando contigo. De fato, Deus é contigo e tu é de Deus. Só que Deus está tentando dizer para você o seguinte: vai para minha casa, vai para minha casa. Sai da rua. Porque a peste perniciosa está aí, a peste sorrateira está aí, a flecha que voa de dia está aí. Uma dessas coisas te acerta. Quanto crente não foi acertado pela mentira, pela prostituição, pela bebida? Quantas pessoas que foram acertadas por enfermidade, câncer, próstata, doença, câncer de seio? Quantas? Porque disse que era de Deus e estava fora da casa de Deus. Aí o inimigo mentindo para ele através de gente, de pessoas, ele ficou na rua, perambulando, sabe? A porta da casa de Deus é a casa de oração. Não fica ouvindo ninguém que não tem compromisso com Deus, não. A internet está cheia de pessoas dizendo que você não precisa ir para a casa de Deus. Não creia nisso não, isso é mentira. As portas da casa de Deus, a porta do Senhor, é as portas que pregam a palavra. A igreja de barro, a igreja de parede, onde o pastor está lá consagrando tudo, orando, ungindo, é ali. Ali é a porta da casa do Senhor. Aonde as maldições são quebradas, aonde a mentira é dissipada, o engano é tirado, aonde Deus abençoa cada área da tua vida que Ele liberta, Ele abençoa, e você começa a melhorar de vida e vai dando continuidade ali, até você se tornar um corpo abençoado, iluminado. Sai de conselho mundano. O que o adversário de Deus quer é que você ouça a voz da mentira dizendo que você é de Deus e está no mundo. Só que você está no mundo. Você é de Deus, de fato você é de Deus, mas está no mundo. Não seja tolo. Não minta para você, dizendo que você é de Deus e está no mundo, fora da igreja. Você está fora da igreja. É ou não é que você está fora? Pela qual entra o justo. Quer dizer, uma pessoa justa é aquela que vai para a casa de Deus. Olha o que está escrito. Esta é a porta do Senhor, pela qual entra o justo. Versículo 20 do Salmo 118. Quando você chega na casa de oração, dentro das portas que Deus abriu para o pastor estar orando, o bispo, o apóstolo, você está demonstrando para Deus que creu nele. Isso é justiça. Você creu na mensagem, foi para a casa do Senhor, foi pedir misericórdia, orar, ajudar. Isso é justiça. A Bíblia diz que o justo entra. Só os justos. Isso no primeiro entendimento para todos nós, como pessoa, como ovelha de Jesus. E como homem de Deus, isso entra como você tem que ver a palavra, homem de Deus. Homem de Deus tem que viver a palavra. Isso é justiça de santidade. De forma que essa palavra apanha todos nós. Bispo, apóstolo, pastor, ovelha. Ninguém fica de fora. Na condução do apóstolo, ele não pode sair da palavra, correr atrás de dinheiro, não. Ele não pode. Porque se ele fizer isso, não é justiça, não. E eu estou pregando espiritualmente, não estou pregando materialmente. Para você não confundir minha fala. Estou pregando aqui para a glória de Deus, não para a minha glória. Eu, como homem de Deus, eu tenho que pregar a justiça santa. Porque é do Senhor, a Bíblia está falando. Esta é a porta de quem? De Damásio? Do bispo? Não, do Senhor. Se é do Senhor, eu tenho que pregar para o Senhor. Para ele ser o Senhor da vida de quem escutar isto. Por isso ele vai dizendo na parte B do verso 20. Pela qual entra o justo. Mas se eu desviar a justiça de Deus e por outra justiça que é a material, as pessoas vão entrar, mas não é justiça. Verso 21. Dou-te graças porque me respondeste e foste minha salvação. Percebe, querido? O verso 2 é a resposta do verso 20. O verso 21 é a resposta do verso 20. Pela qual trouxe salvação. Então, eu tenho que pregar para a salvação da tua alma. Eu tenho que pregar para Deus, através da ministração da palavra, quebrar as maldições da tua vida. Aleluia. Dor de cabeça, câncer, todo tipo de enfermidade é quebrada em nome de Jesus quando eu pregar para o Senhor. Para que a salvação do Senhor chegue na tua vida. E te liberte dessa maldição, te liberte da teimosia, da mentira.
Eu tenho que pregar a salvação de Cristo Jesus, o Senhor. Aleluia. Foi Ele, o sofredor, que foi esmagado. Não é eu, não é homem, mas é o Senhor. Ele é digno de ser ouvido e ser abraçado e ser acolhido. Porque é Ele que vai te salvar. Verso 22. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular. Quer dizer, quem constrói a obra de Deus? O homem, eu estou aqui. Eu vou me colocar como uma primeira pessoa aqui. Eu estou aqui falando e fazendo a obra de Deus. Eu, como matéria. Mas o Espírito da verdade está dentro de mim, dizendo o seguinte, que se eu, que estou construindo, estou pondo a mão na massa, não fizer com justiça, é em vão. Se eu rejeitar os conselhos de Deus, se eu rejeitar a direção de Deus, é em vão. Essa obra não se sustenta. A obra que é rejeitada a verdade, ela não se sustenta. Ela pode até crescer com outra verdade, menos a verdade de Deus. A verdade que vai salvar. A verdade que vai trazer exemplo de santidade. Daí porque você vai ver um canal que fala a verdade, não tem visualização e pouco importa se tem ou não. Quem sustenta é Deus. Pouco importa. Pouco importa se você vai dar o like, gostei, vai visualizar. Pouco importa. A gente pede, mas depende da tua boa vontade. O que não pode, da minha parte que prego, é me desviar da direção de Deus. Porque Ele é quem vai construir, Ele é quem vai edificar, não é eu. Eu estou com a mão na massa, mas quem edifica é Jesus. Quem cura é Jesus. Quem liberta é Jesus. Quem vai salvar é Jesus. Então, se o construtor, se o homem que está fazendo, dispensar a direção de Deus, claro que esta obra não se sustenta. Claro que não há salvação. Claro que Deus não vai curar, libertar as pessoas. Então, a gente tem que entender que se Jesus é o nosso mestre, nós somos discípulos. E como discípulo, tem que obedecer aos ensinos do mestre. Amém, Jesus? Graças a Deus.